Olha só, mas eu confesso que eu estou um pouco mais pesado, né? Estou um pouco mais pesado, a coisa complicou para o meu lado. Mas é o seguinte, a gente ainda vai continuar falando de festa de sorvete. Vamos ter esse bloco agora com o Vanderlei e o Thiago, que eu não sei se eles estão recuperados já, mas de qualquer forma, vamos ter esse bloco com os dois. E depois a gente ainda vai continuar falando de festa de sorvete, que tem atração musical também, né? Porque você vai comer esses sorvetes todos maravilhosos, mas você vai ter também que, né, se recuperar suas energias. Não marque nada, tá bom? Daqui a pouco eu vou passar a data direitinho da festa de sorvete. Chefe, Pastor Thiago, sejam bem-vindos. Enquanto eu troco aqui minha pilha, o chefe vai dando um bom dia para todo mundo. Chefe, está recuperado? Sorvete de qualidade? Rapaz, eu tô feliz por ver que a gente empreendendo, né? Você vê hoje pessoas com essa coragem de abrir uma porta de aço, de agregar o seu CPF a um CNPJ, nesse período de tantas dificuldades, de tanta falta de credibilidade do governo, né? De te dar uma possibilidade mais à frente. Você vê pessoas acreditando no futuro, acreditando. Cada empresa que abre 2, 3, 5, 10 empregados, 20 empregados, daqui a pouquinho ela está com 100 empregados, ela prospera, né? Então é muito bacana a gente ver pessoas ainda animados e acreditando que para você se realizar não é apenas se pendurando nessa máquina pesada, né? Ou então ganhando a Mega Sena, né? Ou então, rapaz, isso aí, né? Essa aí é da boa. Já descobriu quem foi? Rapaz, não faltou ninguém hoje não, né? Eu só sei que um teresopolitano amanheceu esse dia 24 de janeiro muito mais feliz que os outros 160 mil. Aí. Que coisa, hein? Ganhou um dinheirinho arrumado. E, Vanderlei, eu vou falar uma coisa. É quase que... Já é tradição na cidade. Já é tradição, né? Na cidade, né? Todo ano a gente tem 2 milionários. Dá uma matéria falar dos milionários desde a loteria esportiva, né? Nós temos aí uma coisa loteria muito interessante. Federal, tem muita gente que nós temos muitas pessoas. Enquanto você tem muitos casos de pessoas que ganham na loteria e vão resolver vão fazer empreendimentos, vão fugir da cidade. Os nossos ganhadores de loteria, eles procuram sempre melhorar o local onde eles vivem. Nós temos vários casos aqui. Essa coisa é uma conversa mais para o Valdair, que ele conhece até o sobrenome do cara. Mas nós temos aí vários ganhadores de loteria. Por exemplo, aquela igreja ali perto de Três Córregos foi construída por um ganhador de loteria. Eu lembro, assim, foi lá nos anos 70, loteria esportiva, né? E ele construiu. O próprio Bolo Fofo, que faleceu recentemente, que ganhou 20 e poucos milhões, né? Rapaz, o que eu tenho encontrado de gente que diz que foi ajudada por ele, eu mesmo... Eu fui na inauguração. Obras sociais. Eu fui na inauguração da Capela Nossa Senhora das Graças, no Espanhol. E o bispo fez questão de mencionar o Fernando, que tinha doado isso para a capela, e outras pessoas também que ele ajudava num aluguelzinho, dava uma casinha, pagava a faculdade. Tanto que ele conseguiu gastar quase a metade da fortuna dele nesse pouco tempo que ele viveu com a fortuna. Ele ficou milionário 1 ano e pouco, os seus 22 milhões restaram apenas 9 milhões, que hoje é motivo de uma questão para os 2 irmãos, né? E mais os herdeiros. Mas, ou seja, há uma generosidade também, a pessoa foi premiada e ela é generosa em compartilhar. Aliás, por isso que eu apelei aqui, falei, nosso novo milionário, não se esqueça. Vamos contribuir, né? Não vamos fugir à regra, né? Mas tem que tomar cuidado com esse negócio de falar que Teresópolis tem tradição. Daqui a pouco tem um êxodo aqui, densidade. O pessoal vendo fazer aposta aqui, né? Vindo gente para tudo, vai morar aqui em Teresópolis. Eu preciso de um carro novo, tá? Preciso de um carro novo. De preferência um SUV. Olha só. E tem essa tradição, mas é verdade, o Teresópolis tem essa tradição mesmo de grandes... Já tivemos vários ganhadores aqui, tanto que, não estou exagerando não, todo ano a gente tem um vencedor de Mega Sena. Mas a gente quer mais que essa pessoa seja feliz, porque o dinheiro pode trazer a felicidade, sim, ou seja, aí pode trazer, e sempre traz a infelicidade. Você vê esse caso daquele ganhador da loteria ali de Itaboraí, né, de Rio Bonito, né, que se envolveu, acabou com a vida dele, ele tinha sua vidinha, e o dinheiro jogou ele no buraco, né? Então, e você encontra pessoas como o Fernando, por exemplo, que criou uma rotina de procurar ajudar as pessoas, encontrar, conversar. E não mudou a vida dele. E não mudou a vida dele. Ele continuava aquele carazinho assim. Continuava comendo nos restaurantes que ele gostava. Eu encontrava com ele, às vezes, na calçada, que ele estava com uma bolsinha, aquelas bolsinhas
aquela bolsinha Sacolinhas de mercado? não, de loja, Não, de loja, sabe, de loja fina, né? Tá. Aquelas sacolinhas miúdas, né? E eu falei, deixa eu ver o que contém dentro. Mas falando de ele era dinheiro, brincalhão. você fala de dinheiro, e a gente pensando sobre isso, o dinheiro ele tem um ar de divindade, por isso que é a preocupação aí, o ar mais espiritual, Ele a pode virar preocupação Tanto que muita Deus, gente né? cultua ele, né? Deus também. Exatamente. A ideia do amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não ter amor às coisas que o dinheiro pode fazer. Exatamente. É aquela ideia de criar diante de um absoluto, que é Deus, o sagrado, você criar um pseudo-absoluto para substituir aquele absoluto que é Deus. Então tu fala assim, não, agora eu tenho muito dinheiro e com esse muito dinheiro eu posso conseguir absolutamente todas as coisas. Quando Jesus na parábola, ou melhor, lá no Sermão da Montanha, ele vai fazer a distinção entre Deus e Mamon. A palavra mamon significa aquilo que te dá segurança. Então é muito traduzido, e às vezes várias versões vão traduzir como dinheiro. Como riqueza, mas a palavra mamon significa isso, aquilo que te dá segurança. Então, tudo aquilo que você tem segurança em, você diz, não, isso aqui agora eu tenho segurança para viver, eu tenho segurança para existir. E aí Jesus está chegando e dizendo para a gente o seguinte, olha só, você tem que tomar muito cuidado, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu coração, melhor dizendo, aí está o seu tesouro. Então se você coloca todo o seu empenho naquilo dali que sofre de impermanência, e aí as religiões orientais, como o budismo, como o hinduísmo, vão ajudar muita gente a entender isso, essa filosofia da impermanência, a ideia de que ora é e daqui a pouco deixa de ser. A ideia de que as coisas elas sofrem por contingência, são contingenciais. Então a ideia de impermanência, e aí parece estranho, mas um pastor falando de Buda, mas a ideia é só pensar na proposta de que tudo que é, examinar tudo que é, e retém o que é bom. Quando o próprio Siddhartha Gautama vai falar sobre o sofrimento, ele vai dizer que o sofrimento é o apego, é o desejo exacerbado em cima de alguma coisa. Então você tem um desejo, você tem um apego, então por conta daquele desejo e aquele apego, você vai ter constantes sofrimentos. Aí eu tenho um apego muito profundo pelo meu carro, aí o teu carro bate. Pronto, acabou, eu estou sofrendo, minha vida, eu tenho um apego muito grande por aquela pessoa, e aí aquela pessoa diz, eu vou viajar para o intercâmbio, volto daqui a 3 anos, pronto, acabou o teu mundo. Então, tudo aquilo que vira um horizonte de segurança, de sentido, de absoluto, tende a gerar esses problemas da gente assim, e agora? Perdi, o que eu faço? Ou se não, agora, eu tenho, mas não preencheu, e o que eu faço do mesmo jeito? Então a ideia de impermanência, de que as coisas são e podem deixar de ser daqui a pouco, e isso é a revelia, isso não pode deixar de se perder. E as pessoas fazem muita relação como se fossem sinônimos de prosperidade e de riqueza, né? E nada tem a ver uma coisa com a outra. A felicidade você pode encontrar, você pode ser feliz vendo do acaso passar uma borboleta, ou ver um passarinho cantando, ou ver alguém sendo feliz, você pode ser feliz também, né? E se você está buscando a felicidade no dinheiro, você não vai encontrar certamente, porque o dinheiro é o aborrecimento. Até porque o dinheiro ele acaba se você não administrar o dinheiro, né? E aí eu fico pensando, você está procurando um lugar errado. E a prosperidade, ela nada tem a ver nem com o dinheiro, né? Porque viver em prosperidade, aliás, é uma das grandes mentiras, né? É uma das grandes mentiras hoje de algumas pseudos religiões aí que ficam vendendo essa teologia de prosperidade. É um erro muito grande, porque viver em prosperidade é o que nós estamos fazendo aqui, se não entendemos que isso aqui é um compromisso. Claro, né? Se você é feliz, se você consegue compartilhar o carinho e receber o carinho, né? A prosperidade pode estar numa mesa de pessoas pobres que não têm o que comer, mas elas estão ali reunidas e estão prósperas, né? Claro. O fato de ter a família com saúde, de estar debaixo de um teto, né? E dela encontrar felicidade naquele pouco que ela tem, já é uma forma de viver em prosperidade, né? E aí agregar o dinheiro, o sucesso, o carro novo, o negócio com vários empregados é uma prosperidade. Nada tem a ver com prosperidade. É a ideia da sociedade de consumo. Você precisa consumir para você ser gente. Você precisa consumir para se entender como ser, como pessoa. Você só é se você vai em determinado lugar, se você tem roupa de tal marca, se você tem determinados trajetos. Você só é se você consome. E essa sociedade de consumo, e aí talvez ela obra aquilo que a gente tem hoje como quase que epidêmico, a ideia de depressão, a pessoa
tanta gente que a gente vê com depressão, e a questão é doentia mesmo, é doença mesmo, não é uma questão de frescura. É patológico, a questão é patológica, é passional. Mas tudo por quê? Porque às vezes essas questões que para muita gente, aquilo dali preencheria um buraco, resolveria uma situação. E a gente até uma vez aqui, até conversando com o Kleber, a gente estava conversando sobre isso, sobre a história de que quando Santo Agostinho fala de que o vazio que o homem tem é exatamente do tamanho de Deus, e aí a gente fala que talvez assim, então Deus entra, preencher o vazio. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, pelo seguinte, porque a gente aqui ainda não consegue ter tudo preenchido na vida da gente. Então Deus me preenche. Mas peraí, o que eu estou falando? Eu estou querendo dizer que no fundo, o meu buraco aqui é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que mesmo que eu saiba que aquela situação, que Deus resolve meu problema, eu sempre vou procurar outros horizontes de sentido. Ainda assim vai ter. Sempre vou querer procurar preenchimentos paralelos para poder resolver o meu problema existencial. O problema existencial é um problema que a humanidade hoje sofre, não é um problema que... A humanidade não sofre um problema econômico, a humanidade não sofre de um problema político, a humanidade passa por um problema de ser, de pertencer, de se entender dentro do trajeto, de se perceber impermanente e conviver com a sua impermanência, de se perceber sem nada e viver com contentamento. É a ideia, a vida tem estradas, quem faz o caminho sou eu. Quer ver um exemplo rápido? Parábola do bom samaritano. Você pega a parábola do bom samaritano, você tem um camarada que está voltando para casa, talvez o dinheirinho dele, o salário dele do dia, porque eles recebiam diariamente, o salário dele do dia, ele está voltando para casa com leitinho e com pão para levar para a família. Aí chega um ladrão, e aí aquele ladrão de maneira muito oportuna vai lá, saqueia, machuca o cara, bate no cara e o cara cai. Aí passa dois religiosos completamente embrenhados dentro do circuito religioso, olham para aquilo de maneira indiferente, eles passam reto e direto para provar que nem a ideia de religião nos salva. A proposta é, você não precisa ir à igreja, você precisa ir a Deus, a igreja é consequência. E aí no fundo passa um cara que é um samaritano, que era odiado pelo judeu, e esse samaritano passa, e quando ele passa, ele cuida daquele camarada que está lá. Então, ou seja, a estrada é a mesma. Só que a estrada para o primeiro cara era a estrada para ir para casa, ele foi surpreendido pelo mal. A estrada para o ladrão era a estrada do oportunismo. A estrada para o sacerdote, para o levita, era a estrada do descaso. A estrada do samaritano era a estrada em que ele criou a misericórdia, provando para a gente o seguinte: a estrada é a mesma, quem faz o caminho é a gente. Somos nós que construímos o caminho. Então, por isso que você falou do Dudu em relação a um ano agora e abrir um negócio, meio uma crise, a estrada é a mesma para todo mundo. Quem faz o caminho é a gente. Se eu ficar nesse embrenhar de caminho, de crise, de não dá, não flui, meu irmão, há pessoas que vão olhar para a mesma estrada e vão criar outros horizontes e sentidos, e vão criar outros caminhos e vão ser samaritanos no meio do trajeto. Depende da gente, da nossa perspectiva. Verdade. E se você não ganhou na Mega Sena, não tem problema. Trabalha. É isso aí. Pode continuar trabalhando, tá? Que não vai fazer mal nenhum, né? Chefe, amanhã cá estaremos, se Deus quiser, né? Para fechar a semana, né? Com foto ainda, né? Pastor, com foto. Espero que você tenha gostado do sorvete. Demais da conta. Tem um segundo tempo? No segundo tempo eu vou lá no segundo tempo. Ele está esperando aí, a gente vai ter outro bloco, mas ele está esperando que vai ter sorvete no próximo bloco, né? Só a semana que vem, pastor. Obrigado. Não! Tem um pote ali fechado. Tá bom. É isso aí, gente. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, coisa bem rápida. Daqui a pouco a gente continua falando de festa do sorvete. Já já a gente está de volta.